Abraão casou-se novamente? O que a Bíblia diz a respeito disto? Olá meus queridos amigos, assista este vídeo até o final e cresça em conhecimento e sabedoria e aprenda sobre estas histórias bíblicas. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que certamente edificará a sua vida. O livro de Gênesis nos diz que Abraão se casou com outra mulher chamada Quetura após a morte de sua amada esposa, Sara, como está escrito em Gênesis 25. Abraão tomou outra esposa, cujo nome era Quetura, Gênesis 25, 1 e 2. Vamos tentar descobrir o que realmente levou Abraão a se casar com outra mulher e se ele a casou ou se ela foi uma concubina. Quetura é explicitamente descrita como concubina de Abraão no livro de Deuteronômio. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão, Imrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá, 1 Crônicas 1:32. Seus nomes representam grupos de pessoas que viveram na terra de Israel e na Península Arábica. Muitos comentaristas discutem se Quetura é Agar ou outra mulher. De acordo com o livro de Crônicas, fica claro que Quetura e Agar foram concubinas de Abraão. Só lembrando, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, então vamos continuar a história. Olhando para a árvore genealógica de Abraão e Quetura e considerando o que está no livro de Crônicas, os filhos de Quetura estavam envolvidos no comércio internacional de bens como especiarias e ouro. Embora a Bíblia não diga de onde Quetura veio, ela fornece detalhes sobre as outras esposas de Abraão, como Sara, sobrinha de seu irmão, e Agar, a mulher egípcia. No entanto, Quetura permanece discreta na Bíblia, sem descrição detalhada. Se Quetura é ou não Agar, o argumento termina com as palavras em Gênesis 25, mas Abraão deu presentes e os despediu, enviando-os para longe de seu filho Isaque, enquanto ele ainda vivia, Gênesis 25:6. Parece que Abraão teve mais de uma concubina, Agar e Quetura, como indicado pela palavra no plural, concubinas. Há várias interpretações sobre por que Abraão se casou com outra mulher após a morte de Sara e por que teve tantos filhos com ela. Vamos voltar por um momento ao verso onde Abraão distribui as bênçãos e presentes a seus filhos, para entender a primeira interpretação. Abraão deixou tudo o que possuía para Isaque, mas enquanto ele ainda estava vivo, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os enviou para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Gênesis 25, 5-6. Segundo as Escrituras, toda a propriedade foi dada a Isaque apenas depois que os filhos de Abraão e Quetura nasceram. Agora, por que Abraão não deu tudo o que possuía a Isaque antes do nascimento do filho de Quetura? Existem razões para essa espera. Depois do episódio do sacrifício de Isaque, Abraão estava preocupado e se esforçou para encontrar uma esposa para seu filho. Isaque a levou para a tenda de sua mãe, Sara, e casou-se com Rebeca, tornando-a sua esposa. E ele a amou, e assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe, Gênesis 24:67. De acordo com a história bíblica, passam-se vários anos e Rebeca não está tendo filhos. Isso preocupa Abraão porque ele está ciente do problema da infertilidade e do risco de sua linhagem familiar não continuar. Então, Abraão decide agir. Ele está preocupado com a falta de filhos de Isaque e Rebeca, então ele se casa com Quetura como um plano de backup e tem o máximo de filhos possível com ela. Se Rebeca tiver filhos com Isaque, a linhagem familiar passa por Isaque. Mas se Rebeca não tiver filhos com Isaque, a linhagem familiar passa pelos filhos de Quetura. Abraão se casa com Quetura quando tinha 140 anos, logo após Isaque se casar com Rebeca. Durante os 20 anos de infertilidade de Rebeca, todos os filhos de Abraão e Quetura nascem. Enquanto isso, com a incerteza sobre quem continuará sua linhagem familiar, Abraão mantém todas as suas posses. Então, Rebeca finalmente engravida e Esaú e Jacó nascem. É somente então que Abraão percebe que Isaque é o escolhido para continuar a linhagem familiar. Somente então ele dá tudo o que tem a Isaque e envia os filhos de Quetura para ele. Mas por que Abraão questiona a promessa de Deus de que sua linhagem familiar viria através de Isaque? Essa promessa foi feita a Abraão quando Agar e Ismael foram enviados embora,
mas depois há o evento em que Isaque quase é sacrificado. Depois desse evento, não há uma promessa repetida de uma semente em nome de Isaque, mas uma promessa inclusiva e menos focada: eu, de fato, te abençoarei e tornarei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Eles tomarão posse das cidades dos seus inimigos. Gênesis 22, 17. Outra interpretação envolve a continuidade da linhagem de Isaque e a preocupação de Abraão com isso após o evento do sacrifício. Ele pode ter percebido que a promessa divina não se concentrava exclusivamente em Isaque, mas incluía uma descendência numerosa e poderosa. Outra esposa é encontrada em um verso onde o anjo aparece para Agar e afirma que ele será como um jumento selvagem, sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, vivendo em hostilidade com todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Abraão percebeu que precisava de mais filhos como Ismael em caráter. Ele amava todos os seus filhos, e portanto, não abençoou Isaque como seu sucessor, ao contrário de como Isaque abençoou Jacó, ou como Jacó abençoou todos os seus filhos. Todos os filhos de Abraão, exceto Isaque, tinham algo em comum: eles não formaram nações, mas viveram em sociedades tribais, vagando no deserto. O anjo anunciou a Ismael que ele seria um homem selvagem, mas não seria parceiro na reconstrução do mundo. O verso continua enfatizando que Ismael não viveria sozinho no deserto, mas em uma ampla família, diante de todos os seus irmãos. Mais tarde, Abraão também foi informado sobre a vida de Ismael. Abraão perguntou a Deus se Ismael viveria e manteria sua herança, e Deus respondeu que sim. Quanto a Ismael, eu o ouvi. Certamente o abençoarei, o tornarei frutífero e o multiplicarei grandemente. Ele será pai de 12 príncipes e eu o farei uma grande nação. Gênesis 17, 20. Assim, a descendência de Ismael viveria em sociedades tribais e não em reinos organizados com um rei. Ismael cumpriu essas profecias, vivendo no deserto e tornando-se um arqueiro. Enquanto vivia no deserto de Parã, sua mãe arranjou-lhe uma esposa do Egito. Gênesis 21, 20 e 21. Portanto, os filhos de Quetura foram posteriormente enviados para os desertos do Oriente por Abraão. Enquanto estava vivo, Abraão deu presentes aos filhos de suas concubinas e os enviou para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Gênesis 25, 6. Os filhos de Quetura se uniram a Ismael. Um dos filhos de Quetura, Midian, desempenhou um grande papel no início da nação de Israel. Eventualmente, Ismael e Midian se misturaram e se tornaram uma só nação. Por isso, todos os filhos de Quetura viveram como Ismael, e é por isso que os descendentes de Midian são chamados ismaelitas. Os filhos de Quetura, de acordo com a Bíblia, foram os únicos, além de Israel, que tiveram que ser circuncidados. Muitas gerações após o nascimento dos filhos de Quetura, durante a guerra de Gideão, os midianitas lutaram contra Israel. Quando Gideão desceu ao acampamento dos midianitas, ele entendeu a língua deles, o que significa que sua língua era semelhante à dos filhos de Israel. Os filhos de Quetura são especiais e têm uma conexão com a santidade de Israel, o que nos ajuda a entender seu caráter e destino. Encontramos-los na história da venda de José. Quando os mercadores midianitas passaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gênesis 37, 28. Seu nome também aparece na história de Gideão, relacionada aos despojos dos midianitas. Tenho um pedido para cada um de vocês, que me dê um brinco de sua parte do saque. Juízes 8:04. Como uma vida tribal, a vida no deserto não é uma vida de casas e vinhas, é uma vida de errância e transitoriedade. A maioria dos descendentes de Abraão, exceto Isaque, escolheu esse tipo de vida. Abraão mesmo levou uma vida errante, e esse estilo de vida tem raízes profundas em sua própria maneira de viver como pai de muitas nações, não apenas de sua própria tribo. Abraão sentiu uma forte conexão com todas as criaturas, não importando onde estivessem, então ele não se estabeleceu em um só lugar, mas continuou se movendo. Suas principais raízes foram Cádiz, Harã,
terra de Israel, Arã novamente, Lodimora, Belém, Egito, Betel, Hebrom, e de volta Arã, Arã para Damasco, e depois de volta Arã, Arã para Gerar, Gerar para Berseba, Berseba de volta a Arã. Abraão cruzou fronteiras e foi para diferentes países porque acreditava ser seu chamado divino. Esse estilo de vida errante se tornou a principal maneira de vida para seus descendentes, mesmo os filhos de Quetura. Escolheram essa vida porque não queriam se ligar à construção de uma nação específica. Os filhos de Quetura e Ismael preferiram uma vida nômade, pois não queriam se escravizar às cidades e casas com todo o seu materialismo. Não foi imposto aos filhos de Quetura, foi uma escolha. Eles não gostavam da ideia de serem escravos de posses, o que viam acontecer com os habitantes das cidades. Viver livremente na natureza selvagem lhes permitia preservar sua independência. A ideia de que a mão de Ismael estaria contra todos e contra todos é uma representação dessa independência. A expressão "sua mão contra ele" sugere uma vida de expansão, e como resultado, a universalidade de Abraão é preservada. Quando os midianitas atacaram Israel na época de Gideão, não se tratava apenas de roubo, era o resultado de um profundo desacordo ideológico. Na visão dos midianitas, os descendentes de Abraão, os israelitas, se desviaram do caminho de Abraão, enquanto os ismaelitas, os filhos da liberdade, eram seus verdadeiros descendentes. Quando Abraão enviou os filhos de Quetura longe de Isaque, ele não designou uma terra específica, mas sim a terra do Oriente, que não se refere a um lugar particular, mas implica errância. Abraão sabia que eles não se estabeleceriam em um só lugar, mas vagariam por vastas áreas desabitadas. É por isso que a Bíblia enfatiza a terra do Oriente, indicando uma direção geral, não um lugar específico. Quando Midian confrontou Israel em seu conflito com Gideão, eles se aproximaram de uma região antiga ligada à terra de Israel, como escrito nos Salmos: "Faze-lhes como a Midian, como a Sísera e a Jabim no ribeiro de Quizon, que pereceram em Endor e se tornaram como esterco no chão." Salmos 83, 9 e 10. Como resultado de sua natureza geral e método de operação durante os dias de ocupação de Gideão, é claro que, se tivessem sido bem-sucedidos, teriam herdado a promessa de Deus. A conquista foi refletida na destruição da terra, não em sua construção. Era o desejo deles viver o estilo de vida nômade na terra de Israel, querendo assim emular Abraão, que percorreu continuamente a terra. A guerra de Israel contra Midian revela a verdade. Os midianitas tinham muitos bens materiais, o que, no final, os levou a se apegar às coisas materiais, enquanto os israelitas tinham menos. Abraão morreu aos 175 anos. E segundo a Bíblia, seu sepultamento foi acompanhado por seus filhos Isaque e Ismael, mas os filhos de Quetura estavam ausentes. Talvez não tenham ouvido a notícia da morte de seu pai devido à sua localização distante. É possível que os filhos de Quetura tenham vindo prestar suas últimas homenagens a Abraão depois, mas isso não é mencionado nas Escrituras. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se gostou, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Você também pode compartilhar o que sabe deixando um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas. Muito obrigado e até a próxima!